Eu sou a Silvia. Eu sou a Elaine. E eu sou o Bruno. E nós estamos na Caminhada Podcast. Tire as suas sandálias, se assente a este lugar santo e venha meditar conosco no Evangelho desta semana. O Evangelho do domingo desta semana é Marcos, capítulo 1, dos versículos 29 a 39. Vai falar sobre as curas e a oração de Jesus. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e sem tardar falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo-se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: todos te procuram. E ele respondeu-lhes: vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galileia, e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Aqui a gente vai ver um episódio de Jesus curando e um trecho que muito me chama a atenção. Essa aqui no versículo 30, onde Jesus cura a sogra de Pedro. O interessante aqui que no evangelista, os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, vai falar da sogra de Pedro, mas não fala da esposa de Pedro. E detalhe, aqui Marcos vai um pouquinho mais além. Nos outros evangelhos, fala que Jesus entrou na casa de Simão, de Pedro. Mas aqui vai falar que entra na casa de Simão e André. Então a gente entende que ele não é casado. Pedro não estava mais casado, estava viúvo, provavelmente. Porque André já morava junto com ele. Entendeu? Não era mais um casal que acolheu a mãe, a sogra, para morar junto. Mas ele acolheu a sogra porque estava enferma, para poder cuidar dela, ele e o irmão dele. E aqui, o mais interessante é que, a partir do momento que Jesus cura a sogra de Pedro, ela já começa a servir. A gente pode ver que ela fica até meio incomodada. Não, acabei de ser curado, olha aqui, aquela multidão de gente falou, não, cadê vamos preparar uma comida, vamos preparar um pão, vamos preparar um café, que esse povo deve estar com fome. Se a gente pegar um pouquinho do trechinho do The Shows, é bem legal, bem interessante essa parte aí, que ela levanta, olha pro lado assim, a casa cheia. O que vocês estão fazendo para aqui? Vamos, fala, né? No caso vai falar para a esposa de Pedro, né? Que esse trecho está fora do contexto bíblico, que daí já na verdade é mais como o padre disse, é uma parte de alegoria para, né, para deixar o negócio isso, para deixar o negócio bonitinho no vídeo lá. Mas ela levanta, já vê todo aquele povo, já começa a servir. E é assim que tem que ser com cada um de nós também. Por quê? A partir do momento que Jesus nos cura, pode ser tanto na parte espiritual como na parte corporal, a gente já tem que levantar e começar a servir. E a cura aqui fala de uma febre, mas não fala o que estava causando a febre. A febre, muitas vezes, é um sintoma, né? É um alerta falando, tem algo que não está bem. Sim. Né? Então, ela leva o que não está bem a aparecer. Sim. Provavelmente, poderia ser algumas horas ainda da febre, né? Como já dei exemplos aí em outras pregações, quando a gente é pai de primeira viagem, a criança começou a febre, já vai correndo para o hospital, né? Desesperado, meu Deus do céu, está acontecendo. O médico falou, quanto tempo? Faz uma horinha que está com febre.
Então é cedo ainda, tem que esperar pelo menos 24 horas para ver o que vai acontecer. Pode ser ouvido, pode ser garganta, pode ser pulmão, pode ser qualquer coisa, mas se não aparecer o prazo, a gente não vai saber. E é assim também com a gente, né? A febre sempre vai ser alguma causa que vai trazer aí um problema maior. No caso espiritual, a febre muitas vezes são algumas mágoas, algum rancor, alguma vez que você engoliu alguma coisa que não falou no momento, que acaba causando algumas febres que vai levando para uma dor maior. Sim. Dentro da terapia integrativa, a gente entende, eu pelo menos acredito muito, os meus professores, né? A linha que eu estudo diz isso, né? A somatização das emoções são as nossas doenças. Então, Sim. você vai me dizer, Silvia, que a gripe, então, é a somatização da doença, porque a gripe é um vírus. Sim. Baixa Sim, imunidade. só que a minha imunidade é diferente da sua. Então, Sim, nós sim. duas fomos expostas ao Ao mesmo mesmo, vírus. sim. Eu tive só um nariz escorrendo e você ficou de cama. Exatamente. Ou eu não peguei a gripe e você pegou a gripe. Sim. Né? Então, o que leva ao adoecimento são essas emoções. Sim. Né? Eu acredito muito nisso. Sim, não, mas tem E mais Tem pura... coerência, né? Tem coerência. Tem uma pessoa que reclamava muito de dor de peito depois que recebeu perdão, né? Ela se abriu para a família perdoar e ser perdoado, acabou a dor do peito. Sim. E dentro dos estudos da metafísica, da psicossomática, a gente consegue determinar, inclusive, que a falta de perdão vai dar dor no peito, Sim. né? A falta disso ou o excesso daquilo, aquele sentimento, vai atingir aquele órgão em específico. Agora, a gente começar... Aí é um lado que é muito delicado para se tratar, por quê? Tem médicos e médicos, tem terapeutas e terapeutas, tem psicólogos e psiquiatras, né? Porque se você, dependendo do que aquilo que você está sentindo, você relata aquilo, você está com depressão, está com crise de ansiedade, está com TDAH. Disse a geração que se você tiver uma tristeza, você tá com depressão. Então. Né? A geração que tudo pode, que tudo que é permitido, Não tem limites. que não tem limites, é a Né? geração Não gosta que mais sofre. não gosta de ver um não, né? É a geração mais depressiva de Eu todos os tempos. estava comentando com a Helene esses dias, eu falei assim, Deus o livre, se acontecer alguma guerra aqui no Brasil e precisar chamar um monte de gente, tem muita gente que se mata por medo de ser chamado para enfrentar uma guerra, para guerrear. Que entra em depressão e vai entrar no desespero. Não tem estrutura para aguentar. Por quê? Essa vidinha virtual tá deixando pessoas frouxas. Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam momentos difíceis. E aí volta o ciclo. Então, e você vê que é uma coisa simples, né? Conversar, né? Muitas vezes se abrir mão daquilo que, né, do meu politicamente correto, né? E se você começa a perceber, ver os ensinamentos de Deus desde o Antigo Testamento, né? E você começa a ver os mandamentos, muitas vezes você está certo naquele assunto que você conversou, mas mesmo se peça perdão, porque importante é eu estar em paz com Deus. Daí a gente entra naquela parte, né, que meu professor foi muito feliz naquela explicação que quando o judeu fala shalom, ele não está desejando a paz para você, ele está perguntando como está a sua paz com Deus. Se sua paz estiver com Deus, estiver plena, então você vai ter a paz. Não sou eu que vou dar a paz para você. Não, é você que tem que ter a sua paz com Deus. Daí já faz mais sentido essa palavra, né? A paz por paz faz a paz, mas está prejudicando um animal, derrubando uma árvore, né? Poluindo um rio. Prejudicando até o próximo. Até o próximo, né? não. Estou falando coisa simples, né? Coisa boba, né? Coisa assim, né? Que... Boba não, porque hoje em dia está bem alto esse negócio, né? Mas a partir do momento que essa pergunta shalom, como está a sua paz com Deus, você começa a meditar, mas caramba, será que eu estou tendo aquela intimidade com Deus? Será que a minha forma de caminhar, a minha forma de agir está de acordo com a vontade de Deus?
E daí, usando da metafísica e usando, né, voltando ali para a doença da sogra de Pedro, se essa paz com Deus não está acontecendo, Com o próximo, muito menos. e a sua cura não vai acontecer. Jamais. Jamais. Porque daí a gente cai em 2 versículos, né? Que nós temos o sopro divino dentro de nós. E se a gente não está encontrando essa paz e esse divino em nós, o que sobra é sombra. Né? E esse sopro divino, ele é o mesmo Deus que criou tudo. Então, somos co-criadores. Sim. E se eu não co-crio, o que eu tenho em mim é sombra, eu crio sombra. E daí a sua fé te salvou. Se eu não tenho acesso a esse divino, se eu não tenho acesso a esse mundo divino, né, esse céu na terra, o que eu vou ver é sempre coisas ruins. Então, você acha que eu vou ser curado? Não. Olhar né? sempre negativo, O né? olhar sempre das negativo. coisas. Daí eu vou cada vez mais adoecendo. Em vez de eu, como a pregação que a gente estava escutando hoje, né? Agradecer a prova, porque é através da prova que você vai ser aprovado. Sim. Se eu olhar e falar assim, nossa, mas tá tudo uma desgraça. Não, porque olha, vou te dizer, o meu filho, a minha vida, o meu trabalho... Só reclamação, né? Se eu só reclamar, eu só pioro a situação. É você analisar a palavra reclama, né? Você clama aquilo Duas duas vezes, né? Você está pedindo para vir duas vezes, em dobro. Em dobro. Né? Então isso aí faz muito sentido. E esse negócio de escuridão é bem legal você ter tocado, porque se você for lá no começo, lá no Evangelho de João, outrora eras das trevas, agora é filhos da luz, por causa de Cristo. Então, Cristo quebrou essa barreira entre você e Deus, entre o ser humano e Deus. Ele morreu na cruz para que não. Vocês não vão morar mais nas trevas, vão morar na luz. Mas a luz tem que ser buscada diariamente. Não é porque Jesus morreu uma vez na cruz, você está salvo por essa vida, não. E nossas atitudes? E o nosso caminhar? Então, a gente tem que ter o compromisso de estar na luz constantemente. Daí que vem a palavra Shalom, né? Como está a sua paz com Deus? Hoje pode estar bem, mas amanhã não. Mas é compromisso nosso de que a nossa paz com Deus esteja sempre aberta. O caminho, né? Esteja iluminado para que essa paz chegue até a gente. E o contrário também. E daí é muito interessante porque é imediato, né? Exatamente. Então Jesus pegou a mão da sogra de Pedro e imediatamente ela se levantou e começou a servir. Então, se eu consigo dissipar essa sombra, se eu consigo me aproximar dessa luz, e isso é através da palavra, através da confissão, através da comunhão, através da missa, né? É um caminho. Exatamente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um tripé, né? É um tripé. É um o tripé. próprio Deus falou assim, bom, eu cansei de falar, eu fiz uma aliança, vocês quebraram, eu fiz outra aliança, vocês quebraram, eu fiz outra aliança, eu acabei com tudo, comecei do zero, vocês não aprenderam. Vou mostrar pra vocês que é possível, quer ver? Mandou filho. Desci, nasci, cresci, vivi, morri e venci a morte. Você só precisa fazer igualzinho que eu fiz. Sim. Igualzinho, é só seguir o meu caminho. E daí, se a gente consegue fazer isso, estamos libertos dessa segunda morte. Sim. Né? E é imediato. Quando você acessa essa luz, quando você acessa esse caminho, a vontade de servir, a vontade de estar ali pro próximo, acaba o cansaço. Acaba. E outra... Gente, a disposição... Sim. E aí a gente tem que deixar bem claro que não é porque você se abriu para essa luz, porque a sua paz está com Deus, você não vai ter dor, você não vai ter tribulação, a sua vida vai ser sem mil maravilhas. Não. Aqui a gente vive num vale de lágrimas, já dizia Nossa Senhora na Salve Rainha. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Se fizeram isso comigo, imagine com vocês. Então, a gente tem que abrir a mente, porque muitas vezes a gente acaba frustrando, porque a gente pede uma cura e a cura não acontece.
Não, ô Bruno, foi você que falou dos dois clamores que não foram atendidos, não foi? Exatamente. Aquela hora, você quebrou as minhas duas pernas. Eu falei, não, quem sou eu? Tá tudo certo, senhor, tá tudo certo. Por favor, diga para as pessoas que nos ouvem. Deixa eu pegar aqui minha cola aqui, que eu tenho a cola aqui aí da... Porque vocês precisam entender, gente. É uma promessa. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Porque se você estiver em comunhão, se você estiver em oração, você está blindado. Nada te atingirá. É outra promessa. Cairão 10.000 ao teu lado, 1.000 no outro lado e nada te acontecerá. Você só precisa ter essa certeza. Porém, quando você pede a libertação, você tem que ter esta pregação do nosso teólogo de plantão em mãos. Tem... Na Bíblia tem 2 pessoas que não receberam a cura, que clamaram por cura 3 vezes. E a gente entende quando faz uma oração por 3 vezes, é uma oração perfeita, sem ideologia implantada e sem vício e sem interesse. Porque ele quer ser curado para poder anunciar melhor o evangelho. Essas 2 pessoas. Uma delas é Paulo. Vou começar por Paulo primeiro. Se você pegar aqui Paulo... deixa eu ver se aqui no outro versículo aqui. No versículo capítulo 12. Aqui, isso. Vou ler aqui o trechinho aqui de 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho... Então, Paulo está clamando porque ele estava com orgulho alto. Foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim. Mas ele me disse, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis que sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porque quando me sinto fraco, então é que eu sou forte. Amém. Né? Vamos lá, tem mais? Se a gente voltar para o Evangelho de Mateus, vai ter um segundo personagem. Esse personagem tem uma patente alta. Mateus 26. Então, essa hora você quebrou as minhas duas pernas. Porque eu sabia de tudo isso, mas nunca tinha percebido, né? Que naquele momento, essa patente alta aí tava 100% na humanidade. Humanidade 100%. Ali, sabe aquele momento que você reza e você não sente nada? É ali. Ele estava ali. Ele se sente abandonado completamente. Deserto total. Eu olho pro lado, os caras estão dormindo. Os 3 que sempre seguiu ele. Que estava íntimo com ele. Que tinha intimidade que os outros 9 não tinham. Estava dormindo. E esse segundo personagem falando é o próprio Cristo. Em Mateus 26, 39, ele vai dizer assim: adiantou-se um pouco, prostrando-se com a face por terra, e assim rezou: meu Pai, se é possível, afasta-se de mim este cálice. Todavia, não faço o que eu quero, mas o que tu queres. Para encurtar um pouquinho, eu já vou para o versículo 42. Afastou-se pela segunda vez e orou dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu beba, faça-te a tua vontade. E, por última vez, no versículo 44. Deixou-os e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então a gente vê que até o próprio Cristo clamou para o Pai pela cura, para que aliviasse aquele fardo que ele estava. Imagine, o pecado da humanidade inteira estava nas costas dele. Então você começa a ver o que se doeu mais: o pecado da humanidade, a desolação de saber que eu faço parte da Trindade, mas estou só no momento, ou a flagelação. Eu acho que aí a gente precisa entender
que ele tinha conhecimento de tudo isso. Tinha. E mesmo assim, ele deixou, ele estava humano, com medo, ele sabia o tanto que a flagelação ia doer, Sim. mas ele não tinha medo da flagelação. Não. Ele tinha medo Do abandono. Né? Ali, Era a resposta. ele. Só. A resposta de Deus que não vinha. E aí você começa a ver... Agora, vamos analisar numa outra ótica. Deus lá em cima olhando assim, meu filho, aguenta firme, eu não posso fazer nada por você, mas a humanidade inteira precisa disso, filho. É só mais um pouquinho, aguenta firme, filho, aguenta firme, que lá na frente eu vou estar com você, e você vai ser honrado, e você vai ser glorificado, e o mundo inteiro, o universo inteiro, vai conhecer isso que você fez. E você vai ser rei do universo, por causa desse momento aqui, que você se sentiu só. Entendeu? Jesus entendeu isso aqui na última vez. Né? Deixou e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou então para os seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Chegou a hora do Filho do Homem, vai ser entregue na mão dos pecadores. Ele falou assim, e se voltar um pouco antes, Jesus fala: não, o bom pastor. O bom pastor, ninguém tira a sua vida. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então Jesus... Quem é Jesus? Sou eu. Pode me prender. Pode me levar. Não, uma cena que é muito peculiar na minha cabeça é Davi correndo atrás do leão com a ovelha na boca. Sim. Você vê um leão, pensa comigo, você de frente ali com o leão, você de frente com o urso, você vai correr pra cima dele ou dele? E lembrando que dos irmãos da vida era o mais fraquinho. Né? Então, tá na Bíblia isso aí, era o mais fraquinho. Fala que ele é mirradinho, né? E daí ainda tem algumas outras vertentes que falam que ele era bastardo, né? Que ele era ruivo, né? Ele era totalmente a parte, diferente. Assim, olhando da visão ótica familiar, ele era a ovelha negra. A ovelha negra, né? Olhando, né? Era o pior da família ali. Então, assim, quando eu olho para Jesus, descendente desse lugar, que enfrenta gigantes, que enfrenta leões, que enfrenta ursos, eu vejo essa força. Sim. Quando eu vejo a humanidade, né? Estamos falando do Jesus humano. Quando eu penso no Jesus divino, eu vejo a disposição de descer e deixar para vocês, olha, vocês estão falando que vocês não conseguem, porque a tentação bate a porta todo dia, porque tem dia que os hormônios viram demônios e te deixam louco, né? Eu vou descer e vou provar que se você fizer do jeito que tem que ser feito, dá certo. Dá certo. Se sujeitou, né? Se sujeitou. E a única coisa que de fio a pavio na Bíblia diz que nos levará ao céu é o conhecimento da face de Jesus. Então, se você se colocar debaixo desse exemplo, se você se colocar a seguir estes passos, Senhor, eu quero muito, muito, muito aquilo, mas seja feita a sua vontade, não a minha. E eu ainda me atrevi a começar a rezar assim, Senhor, faça a sua vontade e me ajude a querer aquilo que você quer para mim. Eu abro mão da minha vontade para que seja feita a sua, mas me coloco no seu colo para você me ensinar a querer aquilo que você quer. Santo Afonso Maria Ligório, ele fez um livro, o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus. Ele faz uma oração assim, Senhor, se for da tua vontade, que esse meu desejo, que essa minha vontade seja feita, desde que a minha vontade esteja em conformidade com a sua vontade. Com a sua vontade. Se não tiver, Senhor, que prevaleça a sua e tira a minha. E aqui a gente voltar aqui no Evangelho que estamos meditando, no versículo 35, a gente vai ver que Jesus fez toda essa cura de início, né, da sogra de Pedro, daí foi ali
em Cafarnaum ali, tirou os demônios, curou as pessoas. E o mais interessante, agora a gente fala muito de que, não, mas Jesus era Deus, tudo tá, mas aqui. De manhã, tendo se levantado muito antes do entardecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Quantas pessoas querem fazer as coisas de Jesus, mas não quer fazer se pôr em oração? Não quer dobrar o joelho, não quer ficar uma noite inteira rezando para que Deus haja através dele naquela cura. Em algum outro podcast, se você ainda não sabe, nós temos vários encontros, né, atrás. Volta lá na playlist no YouTube e assista aos outros episódios. A gente já falou sobre domínio, né? Domínio do corpo, domínio da mente. E isso só se dá através de oração, de jejum, né? Então, se você quer realmente estreitar os seus laços, né, com o Santíssimo, se você quer esse sagrado agindo na sua vida, se você quer estar em conformidade, como diz o Bruno, é dominação do corpo, da mente, né, dos desejos carnais, né, da vontade de matar o outro, da vontade de comer o doce e o outro doce, mais um doce, de beber e de fumar e de, né, tem os 7 pecados capitais estão aí exatamente para te desviar desse caminho. Porque se você não consegue controlar o seu corpo, você vai controlar como, né? Como que você vai querer falar de um Deus que cura você se você não tem um controle do seu próprio corpo, do domínio, né? E o detalhe, assim, o mais interessante questão de jejum, a gente vai entrar em quaresma, eu acho que a gente vale a pena de ter um tema falar sobre o jejum. Muitas pessoas pensam que o jejum é ficar o dia inteiro sem comer e sofrer com dor, com desânimo, né? Falam, eu tô jejuando, aquela cara de triste, depressivo. Não. Já perdeu o jejum. Se fizer cara de triste e depressivo, já perdeu. Porque isso é contra a lei. Não, tá na Bíblia, isso é bíblico. Se fizer jejum, perfuma-se, levanta a cabeça e vai trabalhar. Né? Mas assim, a igreja tem vários tipos de jejum que você faz com que você controle o seu corpo. Para mim, eu consigo fazer um jejum de líquido, água. Passo o dia normal. Tranquilo, não tem dor de cabeça, trabalho normal. Tranquilo. Agora, tem alguns que tem que tomar um café da manhã, tem que almoçar e fazer uma janta. Aí onde você faz o jejum? Você não belisca fora desses períodos. Entendeu? Eu gosto de um docinho. Abre mão, não come docinho hoje não. Toma um bom café da manhã, um almoço mais modesto. Você vai falar, não, mas eu preciso de um almoço. Tá bom, então almoça bem. E a janta? Uma sopinha, uma coisa mais modesta. Porque é até bom pra saúde, né? Não comer coisa pesada. Uhum. Né? E nesse intervalo das refeições, não come nada. Vou comer uma fruta? Não, gosto de um sorvete, gosto de uma bala, um chocolate. Não, come uma frutinha. Faz a abstinência, né? Não consegue fazer o jejum. E não pode, quem não pode por questões médicas, não pode por questões médicas. Mas, Silvia, eu não consigo. A hora que eu vi, eu já comi. Tá. Isso é a falta de domínio. Sim. Se você se colocar... É o propósito, né? Em alerta. Você começa a colocar um alerta dentro do seu corpo. Eu tô conseguindo agora, não sei depois de quanto tempo, a me lembrar que dias quartas e sextas eu me coloquei a serviço de um pedido de Nossa Senhora de não comer carne. Sim. Então eu me coloquei às quartas e às sextas. Sim. Sexta-feira é o que a igreja pede. Isso aí tá dentro do canônico. Quarta-feira daí é o pedido de Nossa Senhora, né? É a opção, né, de cada um. Às vezes precisa mudar um pouquinho mais o caráter da gente, então a gente faz um dia a mais de jejum para que seja moldado. E daí assim, o que acontece? Eu não vou comer carne, mas comi um misto. No meio do lanche, você olha e fala, pô, tem presunto. Um pão com mortandela. Pronto, lascou. Então, assim, eu vou jogar o lanche fora, eu vou parar de comer. Não, até termina. Se já começou, termina. Se você sentir que você tem que parar, para. Mas coloca o propósito de continuar aquilo. E na semana seguinte, de não comer. Sim. E até que vai chegar um dia que, pô, hoje é quarta, hoje é sexta, né? E isso é autodomínio. Sim. Quer um jejum bom? Se você não pode por causa de restrição alimentar, por causa de saúde,
Fica sem o celular. O celular não tem nada a ver com saúde. Sim. Leia. Leia. Um jejum que não é um jejum de abster-se, Sim. né? Ah, eu não posso ficar porque eu trabalho com o Não, celular sim. e tal. Mas então eu vou me colocar 1 hora em oração. Oração, vamos no Santíssimo, visitar um doente, enfermo. Visitar um doente. Visitar um parente que às vezes está enfermo. Né? Não precisa- Fazer uma compra, levar para uma família carente. Família, pro asilo, Né? que às vezes Pro está precisando, asilo. né? Então, Ver- assim, se você não consegue tirar nada, coloque algo. Sim. Né? Algo bom. As virtudes, quanto mais... Eu tinha um professor que falava muito isso. O seu coração é um terreno fértil. Né? Dentro daqueles 3 terrenos lá, Sim. o seu coração é aquele que é fértil. O que você plantar nele vai frutificar. Vai. Então, se você ficar na pornografia, no mundão, na violência, é isso que vai crescer. Escutando sofrência. E as raízes desta semente que você plantou vão sufocando as raízes das virtudes. Isso aí. Exatamente. Né? Então ele falava assim: imagine uma árvore, quando ela cresce, ela faz sombra. E ela mata a erva daninha que está crescendo do lado, porque ela fez sombra da Sim. luz do sol. E as raízes dela sufocaram as raízes da erva daninha. Agora, se você alimenta esse terreno fértil com virtudes, né? Essas árvores vão crescer e as ervas daninhas vão diminuir. Então, rezar, ler a Bíblia, fazer a caridade, né? Se colocar a serviço da igreja, tentar espelhar os passos de Cristo. Isso é um caminho que vai sufocar o ruim, que vai fazer sombra naquilo que não é bom e de repente só sobrou virtude. Sim. Né? É o tal do reino do céu na terra. É isso aí. Exatamente. Agora, se você vai plantando a sofrência, se você vai plantando o senta-senta, se você vai plantando o mexe-mexe, É o a que hora vai que colher. você viu, Né? isso que tá fazendo sombra. Dancinha de TikTok, Não é? né? Daí é uma frase que eu falei pro João que eu patenteei, né? A graça de Deus tenta te alcançar, mas você consegue ser mais rápido do que ela. Essa é boa. Não é verdade? Né? E assim, a partir do momento, se você quer ter um corpo sadio, você vai buscar alimentos sadios, né? Você não vai comer tanta porcariada com frequência para você ter um corpo sadio. E com a nossa alma é a mesma coisa. Se você alimentar a nossa alma, principalmente os olhos que é o mais perigoso, que é a janela da alma, né? Ver tanta coisa que não te edifica, o que vai acontecer? Qualquer faísca com o seu próximo vira uma discussão que é uma febre. E acaba virando uma doença maior. No futuro, né? Você começa a ver... Não estou falando que isso é 100% dos casos, mas suicídio, pessoas aí que querem tirar sua vida porque uma pessoa falou uma coisa atravessada, não gostou e ficou magoado. E foi remoendo aqui. Foi remoendo. Você vê quantas pessoas aí que estão mortas interiormente. Por quê? Por não liberar perdão. Por falar, desculpa, eu não quero saber se você está certo ou eu estou certo. Me perdoe. E às vezes, Bruno, ainda é um pouco mais embaixo. Quando você me ofendeu, Elaine, eu fico com um lugar machucado. Uhum. E toda vez que você fala comigo, você já esqueceu. Você nem lembra mais disso. Você já me perdoou e nem lembra que você me ofendeu. Às vezes nem sabe. Às vezes nem Né? sabe. Não, eu já imaginei assim, que nós tínhamos discutido. Certo. Mas existe também aquele lugar que eu me senti ofendida, mas você nem queria ter me ofendido. Às O vezes que é pior. Né? Um assunto normal do Um dia a assunto dia, normal né? do dia a dia você falou que o meu cabelo é ruim e eu achei que você me chamou, né? Foi ruim e eu me ofendi com isso. Mas esse lugar machucado vai fazer com que cada palavra sua me machuque mais. Uhum. E daí é esse lugar onde você nem queria me ofender e eu me senti ofendida. Então, muitas vezes, se você fala
né? Olha, Lene, você me disse isso e eu não gostei. E eu queria resolver isso com você, né? Eu queria te pedir perdão, porque eu não sei por que eu te ofendi para você chegar a esse ponto comigo, né? É um bálsamo para aquele lugar. Sim, é uma cura, né? É uma cura. Se você vê como, infelizmente, as pessoas não têm ainda, né, a intimidade com a palavra de Deus. Mas está na Bíblia, eu não sei o trecho, que lugar tá, mas que o sol não se ponha sem que você tenha resolvido com o seu irmão. Sim. Tirado o ressentimento, perdoado. Está na Sim. Bíblia, que o sol não se opõe. Então, antes do sol ir embora, resolva a sua vida aqui hoje. Para mim, quando você acordar, uma vida nova, uma página nova. E, você não tá com fardo já, não começa o dia com fardo nas costas. E um outro lugar, né, que tá falando sobre esse bálsamo, é quando Maria Madalena leva o bálsamo para Jesus. Sim, Um pouquinho antes dessa passagem que ele está pedindo aí clemência, né? Que ele está pedindo que Deus afaste dele esse cálice. Ele recebe. Acho que foi a primeira vez que ele falou: não, deixa isso comigo. Não precisa dar para os pobres. Deixa isso para mim. Os pobres sempre estarei contigo. Né? Os pobres sempre me terão. A gente aprender a receber também. Sim. Né? Quando a gente receber um presente, quando a gente receber uma palavra de amor, de carinho, quando alguém vier pedir perdão, a gente retribuir esse carinho, porque é isso que cura. Exatamente. Né? É o contato, é a troca, é oferecer para o outro aquilo que você tem de melhor. Maria Madalena estava levando para Jesus um bálsamo caríssimo, raro, né? Que encheu os olhos de que Judas. encheu os olhos de Judas. E assim, nós somos dignos disso. Sim. Nós somos os filhos prediletos do Senhor. Sim. E falando sobre tudo esse do bálsamo aí, que é interessante a gente ver que quanto Judas ficou dolorido com aquelas falas de Jesus, né? Falou, não vai vender nada não. Vai usar em mim esse bálsamo aí que tá gostoso. Né? Eu mereço, ué. Ela fez pra mim, então é pra mim. Né? Eu vou recusar presente? É falta de educação, não é? Você recusa presente? Eu não recuso. De jeito nenhum. Não é verdade? Exatamente. Né? Mas o que ele quis dizer? Que cuidar dos pobres é importante sim, mas cuidar de você também é importante. Né? Então, calma aí, eu não posso ser aquele negócio não, só pro pobre, só pro pobre, só pro pobre, só pro outro, só pro outro, só pro outro, e esgotar de mim mesmo. Mesmo porque a gente não pode dar aquilo que a gente não tem, né? Exatamente. O a ti mesmo é depois de você. Você Tem que pensa... estar repleto para transbordar em você e chegar no outro. Tanto que Quando assim... você dá pro outro sem estar transbordante, é a hora que você cai em depressão, é a hora que você cai na fadiga. Você sufoca, né? Você sufoca, porque o gostoso de transbordar no outro é transbordar o amor divino. De Deus. Sim. Você transborda aquilo que está sobrando de Deus, que você recebeu e está transbordando. E você. Né? Então, amarás, voltando, né, a frase certinha, amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, é esse amor que sobra na sua vida que você transborde no outro. Sim. Pelas suas forças, você padece. Sim. Padece, acontece, você frustra. Daí quando alguém fala assim, viu, isso que você fez não é legal. Então eu não quero fazer mais, vou abandonar, vou sair da igreja, eu não sou aceito. Eu escuto, muitas vezes, escutei isso aí, muitas vezes. Não, aquela pessoa, dona da igreja, falou mal de mim. Calma, meu filho, só quis dizer, a forma que você está fazendo, vamos fazer de outra forma que não está certo. Quantas vezes não falaram para mim, você tem razão, bom, vamos mudar, bora, vamos mudar. E a vida segue. Né? Uma vez, uma pessoa estava falando assim, a partir do momento que você deixa de rezar, a graça de Deus deixa de cair. Não porque Deus não quer, é porque você falou, não, eu não preciso mais da graça de Deus na minha vida. Daí o que acontece? Imagine um vaso bonito, né? Tudo encorpado lá, caindo a água do Espírito Santo, a graça de Deus caindo.
Encheu, você está cheio do Espírito Santo, começa a transbordar. Então, acontece. Quando essa água começa a transbordar, começa a ir para outros vasos, para outros lugares. E é a graça de Deus, não é você. A partir do momento que você fala, não quero mais essa graça de Deus. Eu já estou autossuficiente. Já peguei o esquema. Acabou de cair a graça, começa a esvaziar. O que você vai dar para a pessoa? Caco. E caco machuca. Corta por dentro. Daí você vai entender a teologia do oleiro. Que Deus vem, ele quebra aquele vaso quebrado em pó, põe água e modela e faz um vaso novo. Entendeu? Você começa a ver como faz sentido as coisas no dia a dia, né? A pessoa fala, mas como que eu vou voltar de novo à graça de Deus? Imagine você que é um vaso quebra, vem Deus lá, você se arrepende dos seus pecados, confessa, pede perdão, e Deus vem com a sua misericórdia e te refaz de novo. O tempo todo. O tempo todo, remodelando, né? Então, mas o importante é não deixar, não querer ser autossuficiente. Falar, não, eu já recebi muita graça de Deus, agora eu sei como que faz para mandar para os outros. Não sabe, desculpa, não sabe. Não sabe. A gente sem Deus não é nada. Não sabe. Então, Nada. eu acho que Não, tenta parar de respirar. a vida é um dom. O ar nasceu, você não produz ar. Você não é capaz nem de produzir o oxigênio. Então, imagina. Eu gosto muito de imaginar que o oxigênio é o Espírito Santo. É o ar, sopro de Deus. Sim. É? Quando você nasceu, a primeira coisa que você fez foi... E a última coisa que você vai fazer é... Exato. Então, o sopro divino, aquele que Deus soprou sobre o barro e deu vida a Adão, é o ar. Né? Então, enquanto você precisar de ar, né? Tem uma oração assim: enquanto eu respirar, enquanto eu viver, eu estarei reunido em nome de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é assim? Sim. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que estar, sempre na presença de Deus e sempre pedindo essa cura imediata. Sim. É errado porque... pedir a cura? Não, de jeito nenhum. Vai ser... Agora, se não der a cura, uma coisa que eu acho muito bonita na nossa igreja, né? Que nem você citou aí, Paulo e o próprio Jesus não receberam a cura, né? Mas uma coisa muito bonita na nossa igreja é o quê? Muitas vezes a gente pegar o nosso sofrimento e oferecer isso como mérito. Né? Mérito é como se a gente tivesse uma poupança junto de Deus, onde ele vai colocando ali, sabe? Todo esses méritos, que o nome é esse mesmo, esses méritos, e ele vai usar o quê? Ele vai usar a segunda vontade dele, na sua vida, na vida do seu irmão, às vezes que está precisando de uma cura. Às vezes o seu sofrimento não é por causa de você, é por causa do outro. Sim. Né? É esse mérito que vai acumulando. Então, assim, a gente aprende muito também, né? A olhar para o sofrimento e oferecer. Como é que tem aquela frase lá? Sofrer por sofrer? É só um sofrimento. É só um sofrimento. Mas sofrer com propósito é mergulhar no amor de Deus. É isso aí, entendeu? Então, quando o sofrimento ele se torna um propósito de tipo, meu Deus, recebe esse sofrimento para que aquele irmão seja convertido, para que aquele outro irmão seja curado, para que meu filho, né, possa sair das drogas. Então, é um propósito. Exatamente. Né? Exatamente. E Deus usa disso, né? Deus usa desse sofrimento como propósito na vida do outro. Hoje, na celebração da palavra, foi muito bonito. Depois que eu estava guardando os paramentos, tirando minha opa para guardar tudo, veio um casal e falou: Bruno, aquilo que você falou na sexta-feira, eu sou aquele leproso que voltou para agradecer ao Senhor. Eu recebi a cura na época do grupo de oração da década de 90 e tô aqui até hoje. E conheci histórias de mais gente que tá seguindo a risca lá também, que falaram para mim depois. E a esposa dele falou então: Bruno, eu esperei 38 anos para conseguir a nulidade no meu casamento. E consegui, recebi a graça do matrimônio. 38 anos. Então você imagine 38 anos entregando para o Senhor: Senhor,
eu quero casar, eu quero viver na tua lei, eu quero ser fiel a ti, Senhor. E o Senhor esperou 38 anos. O evangelho de hoje vai falar que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue fora do normal ficou 12 anos, né? Esperando a cura, né? E o mais triste, o mais humilhante para ela, porque segundo ali a cultura dos judeus, ela é impura, ela não podia tocar em nada. Se ela pegasse um alimento, ela tomava, essa é impura, esse alimento é impuro, você não pode comer, né? Se ela tocasse na parede, a parede é impura. Qualquer coisa que ela tocasse era impura. Além do sofrimento corporal, o físico, o espiritual. Por quê? Você era taxado como pior do que um lixo. Você era impuro. Você era pior que um lixo ambulante, porque você era impuro. Porque tudo que você pudesse tocar, você ia contaminar todo mundo. Imagine ser na cabeça de um ser humano. Falar, meu Deus do céu, eu sou impuro. Eu sou pior do que um lixo. Não sou digno. Não, eu sou pior do que um lixo. Tanto que ela fala, eu não vou tocar no Senhor. Porque senão vai que eu deixo ele impuro. Eu vou tocar na veste dele. Porque ao tocar na veste, a veste se torna impura. Mas quem usa a veste não se torna impuro. Entendeu? Isso aí é baseado na cultura dos judeus. Está lá em Levítico. Não vou falar o capítulo para ler o Levítico inteiro. Mas mal sabia ela que ao tocar em Jesus, ela estava tocando na pureza. Aquilo que é humana, puro não né? pode, né? Ali é o Senhor da pureza. A história da semente, né? Sim. Ela tão impura, ela tão, né, ruim, Nossa, tá boa. mas Só no microfone da Silvia. nenhum. Não só o seu. Então, mas nada tá Nossa, saindo. muito baixa. Melhorou? Tá pegando do... Fala uma coisa. Melhorou? Agora melhorou? Eu aumentei um pouco, Sim. mas ali o Tá retorno. pegando da minha mãe e do pai. Ah, tá. Tava pegando o seu. Beleza. Então, mas voltando para a mulher impura. Da semente que você estava falando. Quando a gente pensa na semente lá, do que a gente planta, o que a gente rega, o que sufoca, né? Ela tinha tanta dor dentro dela, tanto sofrimento, mas a fé era tão grande que ela tinha certeza que se ela tocasse só na barrinha da veste, Ela ia ser curada. e ele tinha tanta luz que se conectou com essa fé dela e dominou toda aquela sombra que tinha dentro. Sim. Naquele momento, ela sentiu da mesma forma que Jesus sentiu, né? Então, assim, alguém tocou em mim, saiu De Sim. mim uma de força. mim uma força. Então, assim, ele sentiu saindo. Sim. Se ele sentiu saindo, Ela sentiu entrando. ela sentiu entrando. E se o fluxo era constante, mulheres entenderão, né? Entendedores entenderão. Você sente quando o negócio faz... É, Ela sentiu que parou. que parou. Depois de 12 anos. Depois de 12 anos. Imagina Vejo, né? Que alívio. mulher tem um ciclo, né? Algumas um pouco mais, um pouco menos. Imagine 12 Sim, anos. Constante. Não era Não, 12 não, não. anos, não. Né? Períodos, né? Todos os dias por 12 anos. Por né? 24 horas. Por 24 horas. Nossa, Né? misericórdia. Pelo amor de Deus, essa sofreu. Mas assim, ó, naquele momento, ela sentiu, simplesmente parou. Né? E é isso que a gente espera. Né? É isso que a gente vai receber. Quando estivermos em conformidade, quando estivermos, né, nesse momento entregues e dentro dessa retidão. Porque pecadores somos. Sim. Né? E vamos ser, até o último suspiro, vamos ser. Só que se eu estou, né, disposto, se eu me coloco no caminho, se eu estendo a mão, eu não preciso tocar no Senhor, só um pedacinho da veste. Sim. Né? Agora, você pensa comigo, voltando àquela palavra de Paulo. Paulo sabia que a mulher tocou na veste dele e foi curado. E fala, Senhor, fiz uma oração 3 vezes, uma oração perfeita, e o Senhor não me curou. Por quê? Aquilo que Paulo tinha, se tirasse, possivelmente, Ele voltava por orgulho. voltar a ser Saulo. Ele não está lá no começo do Sim. versículo que você leu, né? Por conta do orgulho. Exatamente. Então, a gente tem que ver que muitas vezes a cura não é realizada fisicamente na gente, porque se aquela cura
vai deixar de a gente ser santo, buscar a santidade? Deus não vai curar. Fala, não vou curar. Por quê? Eu vou perder você se eu curar você. E assim, ó, entender que não é Deus que não quer curar, é você que não quer ser curado. Exatamente, porque você vai Porque fazer besteira. o milagre não demora. O que demora é você ficar preparado para receber o milagre. Sim. Exatamente. Deus não tá pronto. preparando o milagre. O milagre tá pronto. Ele tá preparando você Exatamente. para você receber o milagre. E agora, pensa comigo, você passou a sua vida toda com uma enfermidade, mas conquistou o céu, não foi curado? Né? Qual é o propósito da sua vida? O Não que é Deus isso? quer de nós? Eu quero que seja santo, assim como eu sou santo. Tá em Êxodo. Lê o Êxodo inteiro que vai saber onde que tá. Gostei dessa parte. Que agora quando você pede pra pessoa procurar, você fala, lê o Êxodo inteiro, porque quando você dá só, ele vai ler só aquilo ali. Ah, vai ler só um assim. textinho, Aí, tipo, né, não, contexto. tá em, ainda tá sendo bonzinho, tá falando onde tá no livro que tá em Êxodo. Meu, lê o Êxodo, todo que você vai 8 encontrar. dias a gente leu o Êxodo? 4 capítulos por... 9. 9 dias? 4 capítulos por dia? Meu, uma horinha, você lê? Não, foi 10, que é 40 capítulos. 40 capítulos, exatamente, 10 dias. Ô, e faz um encaixe aí. Como você quer ler a Bíblia? Se analisa a Bíblia toda, se quiser acompanhar. A Hoje- gente tá com um secretário aqui hoje. Hoje nós É, estamos botamos com de boa na participação. conversa, Aqui, ó. participação. Meu filho tá aqui de papagaio pirata e interrompeu no assunto aqui, mas é ler, você vai saber, vai ver o quanto Deus nos ama através da palavra e você vai começar a se sentir amado por Deus. E aí por mais que você precise daquela cura, mas se Deus não curar, amém, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Eu te agradeço, te louvo e te bendigo. Porque se essa cura não é para mim nesta vida, mas o importante é que um dia eu vou estar curado lá na eternidade. Eu queria fechar o nosso podcast de hoje contando uma historinha para vocês. Desde o dia que eu perdi a minha visão, a hora que eu entendi o que estava acontecendo, que eu não estava enxergando, que eu tinha alguma coisa errada ali, eu sempre soube que eu podia ficar cega, eu caí de joelhos e eu agradeci, porque eu não estava vendo um pedaço da imagem. todo, né? Do todo. Né? É um buraco negro que eu tenho, literalmente. Mas eu enxergava o resto, né? E isso é muito melhor do que um blackout 100%. E daí eu caí de joelhos e comecei a agradecer. Quando foi em setembro do ano passado, eu passei pelo médico. Eu mudei de médico porque eu queria uma opinião de um médico que não me conhecesse, que não sabia de nada, e passei no médico. E levei os exames que eu fiz, né? Todos os exames. E os exames entraram antes que eu no consultório médico. E daí, a hora que eu entrei, sentei, fiz os exames, perguntei pro médico quanto eu tinha de visão, porque eu queria saber em porcentagem e tudo mais. Ele fez os exames físicos, porque os clínicos, que eram as tomografias, né, os exames laboratoriais estavam na mão dele. E daí ele examinou o olho esquerdo, depois examinou o olho direito. E daí ele falou assim, muito bem, eu fiquei feliz. Eu falei, eu também. Porque aquele exame de olhar, né, o ETA pra cima, o ETA pra baixo, né? Uhum. Eu fui com o direito até a penúltima página. Pô. E com o esquerdo eu não vi nada, né? Não saí da primeira página. E daí eu falei pra ele, eu expliquei pra ele como eu enxergo, porque eu enxergo em buracos. Então, hoje, graças à terapia integrativa, eu desenvolvi uma neuroplasticidade. É em outro lugar que eu não enxergo como todo mundo enxerga. E daí eu fui explicando pra ele, olha, doutor, eu enxergo assim, agora eu tô vendo assim, agora eu tô vendo assado, mas e fui fazendo o exame explicando pra ele o que eu estava vendo. E daí ele falou, olha, Silvia, você realmente fez uma neuroplasticidade, você fez o que a gente chama aí de... ele falou o nome correto, mas eu não vou saber agora. Mas é exatamente esse, é um caminho novo para enxergar. Por quê? E ele não consegue definir como. Porque com o olho direito, eu tenho um pouquinho menos ruim do que o olho esquerdo.
Então, se com o olho esquerdo eu enxergo 5%, 2%, com o olho direito eu deveria enxergar 5%, 7%, no máximo. Mas sabe qual é o problema? Você leu muito aquele texto do Evangelho. Se o teu olho esquerdo te leva a pecar, arranca e o joga fora. Tenho certeza disso. É melhor entrar com um olho só Do que sem nada, é que não isso entrar aí. no reino dos céus. Você sabe que eu falei muito isso ano passado, né? Você sabe que Brincadeira, desculpa. eu cortei várias coisas da minha mão ano passado por conta disso. Mas, enfim, a questão ali dos meus olhos, naquele momento, eu entendo que já é um milagre. Sim. Porque ele me disse, eu não consigo entender. Se eu mostrar o seu exame laboratorial para um colega, ele vai falar, coitada dessa menina, quantos anos ela tem? Né? Porque pelos exames eu estaria 100% cega. Falando lá, cadê o cão guia pra conduzir ela? Então, é assim, eu já me considero como um milagre. Sim. E no cerco de Jericó, eu não pedi por mim. Eu tinha pedidos mais importantes para fazer naquele cerco. E no penúltimo dia, numa música ali que falava sobre cura, eu senti que eu deveria pedir pelo meu milagre. E a partir do cerco de Jericó, eu defini que eu vou voltar a dirigir. Porque o meu milagre maior hoje é a minha independência. Sim. Não depender de Uber, não depender de carona, não, né? Eu quero poder querer ir no mercado e pegar o carro e ir. Sim. E daí, Caminhar com as minhas próprias pernas, com né? as minhas próprias pernas. E daí, eu comecei a pedir por essa cura. Sim. Porque a minha cura já era tão maravilhosa, com todos os problemas que eu tinha, que eu não enxergava como um problema. Sim. Mas eu vi que para Deus não tem limite. Não. E esses dias a gente estava falando sobre isso. Não, foi com a Eliane que eu estava falando sobre isso. Deus não quer que você peça pouco. Ele é onipotente. Ele quer que você peça tudo. Desde que você esteja disposto a receber só o que ele quiser te dar. Exatamente. Mas se você pedir tudo e tiver disposto a receber só o que ele tem para te dar, você pode receber tudo. Agora você imagine, esse tudo é o céu. Esse tudo é o céu. É o céu. Então, a gente pode, assim, né? É dolorido, é sofrido você depender das pessoas. É muito, muito. Eu não imagino isso porque, graças a Deus, eu consigo, né, me locomover. Mas você imagina se precisa depender das pessoas, precisa sair de madrugada, às vezes está com o filho doente, ou mesmo você está doente e não ter como, né, se locomover. Eu vou te contar que o dia que eu fiquei internada, eu voltei da Santa Casa às 3 horas da manhã a pé. A pé, não tinha Uber, não tinha transporte, não tinha táxi, não tinha nada. Tinha uma pessoa que falou, eu vou te buscar, mas às 3 horas da manhã eu não vou ligar nem... A Elaine ficou brava, por que você não me ligou? Cara, imagina você dormindo quentinho na sua cama. Viu? 3 horas da manhã tocou o telefone. Meu, Você já você ia se infartou. frustrar, porque a Helene coloca no modo avião. Eu também coloco o modo avião, à noite coloco o modo avião pra não ter... Há quem diga que pessoas que colocam o celular no modo avião são egoístas, porque você pode receber uma ligação de madrugada. Eu coloco, manda Mas mensagem tu no não WhatsApp, pensa nisso. manda mensagem, eu vejo um dia de manhã. De Não é manhã. por maldade, viu, gente? Porque quando você quer dormir, você quer dormir. Né? Eu não Não, vou. isso já aconteceu comigo várias e inúmeras vezes. O meu fica no não perturbe 24 horas. Não é só à noite, não. Mas é isso que eu quero que você entenda. Sim. Eu não liguei, não é porque... É porque 3 horas da manhã não é hora de ligar pra ninguém. Entendeu? 3 horas da manhã, ou você deixa o motorista do Uber avisado, olha, 3 horas da manhã vai sair meu exame e eu vou poder ir embora pra casa. Então, já quando for Entre 3 2 horas, e 4 horas da manhã eu vou ligar pra você. né? Mas se você não deixou combinado com ninguém sobre isso, não ligue pra ninguém. Caminhe com as suas próprias pernas. Aí né? venha da Santa Casa até o Novo Cruzeiro de Em a pé, oração. rezando o rosário. E não foi o que aconteceu? Foi, Então. então. E Ainda digo, certificou ainda o digo momento. pra você que passei pelo Vale da Sombra da Morte e logo na sequência pela iluminação, Tá vendo? né? E tá vivo aí, Ainda feliz. certificou o momento ainda. Então é isso que é interessante, né? Que a gente não pode desanimar
porque Deus fala, não vou curar você, porque se eu curar você, você vai me abandonar. Como histórias da Bíblia, mais uma vez, que fez aliança e o povo quebrou a aliança. O tempo todo. O tempo todo. A gente não conhece as razões de Deus, né? Mas ele conhece as nossas. Sabe? Então ele sabe, se eu tirar isso dele, ele não vai conseguir chegar no céu. E eu quero que ele venha no céu. Eu quero que ele seja santo, eu sou santo. Eu criei ele, ele vai ser santo também. Então, tem coisas que vai acontecer na nossa vida. Deus enxerga a nossa vida como um drone. É. Né? Então, para você que fica aí no Instagram e vê aquelas imagens de cima e acha tudo muito lindo, é a forma que Deus vê você. Você não tá vendo a curva. Você não tá vendo que depois da curva tem um barranco. Você não tá vendo que depois do barranco tem um buraco. Você não tá vendo que depois do buraco você vai cair num jardim do Éden. Né? Ele tá vendo tudo isso e tá ali do seu lado, de mãozinha dada com você na hora do barranco. Ele tá ali apoiando a sua cabeça para não bater no buraco, né? Mas ele só vai te levar se for pro jardim. Exatamente. Desde que você deixa ser levado por ele. Que é o principal também. Você que tem que querer andar com ele. Ele tá sempre ali disposto Sempre a andar com lá. você. Exatamente. Sempre. Então é isso, gente. Foi longo hoje. Foi longo. Mas foi bom. Se deixem, assim como a sogra de Pedro, né, ser guiados pelas mãos. Deixe que essa febre saia do seu corpo. Permita, né? Peça para Deus guiar as suas vontades e curar todas as suas dores, Sim. E se não curar, ofereça. o seu sofrimento. Porque existe alguém precisando do seu sofrimento ali. Sim. Tem uma outra... Na hora que você estava falando de sofrimento, eu lembrei de mais uma coisa. Às vezes, né, se a gente pensar lá em Jó, né, Sim. é uma historinha Sim. que existe ali para dizer que é permitido que o diabo te faça tente, sofrer, te tente, mas não é permitido que ele toque na sua vida, né? E que se você pegar esse sofrimento e falar assim, Senhor, eu te ofereço esse sofrimento, acaba o sofrimento. Deus deu, Deus tirou. Né? Bendito seja o nome do Bendito. Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu comecei a fazer isso no meu último jejum, na Quaresma de São Miguel. De repente vinha aquela vontade e eu falava assim, eu ofereço toda a minha vontade, todo o meu desejo para a honra e para a glória do Senhor. A vontade passava. Desculpa. Tô segurando já faz 1 hora. A gente corta. Corta. No último jejum de Daniel eu fazia isso. Eu oferecia o meu desejo e a minha vontade para a honra e glória do Senhor. A vontade passava na hora. Porque naquele dia que você fala, eu não vou comer o doce, o vizinho faz o doce e traz para você, o amigo chama para tomar um café e pede um bolo e assim. Sabe o celular, a primeira coisa que parece é um bolo Uma gostoso, calda, né? Uma calda de pudim do lado da sua casa, você sente aquele cheiro, você fala, ai, Jesus. Então, Menininho vendendo trufa na porta de casa. na janela. Então é isso, né? O inimigo vai te tentar de todas as formas. Tentou Jesus no deserto, não vai te tentar? E usando a Bíblia. E daí o que ele vai fazer? O que você deve fazer? Eu ofereço todo esse meu desejo, todo esse meu sofrimento para a honra e glória do Senhor. Acaba, passa, né? Então, se você está sofrendo nesse momento, pega esse sofrimento, oferece para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E você vai perceber que esse sofrimento vai abrandando, vai abrandando, vai abrandando, e daqui a pouco ele já nem dói mais. Sim. Sofrimento por sofrimento é só um sofrimento. Sofrimento com entrega, não com propósito, é alcançar o coração de Deus. Amém? Que a gente fique com essa frase. Então é isso. Até o próximo Na Caminhada Podcast. Não esquece de curtir, comentar, mandar para os seus amigos, nos dizer que isso está fazendo a diferença na sua vida. Um beijo, um abraço e fique com Deus. Fica com Tchau, Deus, fique com Deus. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.